Senhor. A sua saída está preparada como a manhã, e Ele virá a nós como uma chuva tardia e anterior que rega a terra. Nós estamos aqui nessa noite, na presença do nosso Deus, e o nosso objetivo é prosseguir em conhecer ao Senhor. E quanto mais nós nos chegamos a Ele, mais Ele vai se revelar a nós. E quanto mais Ele se revelar a nós, mais nós nos tornaremos um com Ele. Então neste momento, venha com o seu coração aberto e sinta a presença de Deus. Aproxima-se do Senhor, porque como a Bíblia diz, que aquele que se aproxima do Senhor, o Senhor vai se aproximar dele. E esse é o momento que nós temos para nos achegar ao Senhor. E eu sei que neste momento, quando nós nos colocarmos diante dele, ele vai vir e se revelará a nós os propósitos e os mistérios que há em Cristo. Então vamos neste momento adorar o Senhor. As mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Dizer que tu és o Rei. Dizer que tu és o Senhor. Misericórdia, justiça e igualdade, bondade dele. As portas se abrem.
Deixa tua glória inundar esse lugar. Deixa queimar. Deixa tua glória inundar esse lugar. Deixa queimar. Deixa tua glória inundar esse lugar. Deixa queimar. Deixa tua glória inundar esse lugar.
ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração, o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Esse lugar, meu desejo é sentir Teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração, o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, sempre amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, sempre amém. Então vem incendiar meu coração, teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, e sempre amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre amém.
desistiram, voltaram pra casa, mais 120 ali ficaram, quando de repente ouviu-se um som e dos quatro cantos um vento soprou. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, vem pousa sobre cada um de nós, vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, E pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. A chama, sopra o teu vento, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor. Aqui estamos, Senhor. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Aleluia, aleluia. Aleluia, a presença do Senhor já se faz presente aqui no nosso meio e nós podemos sentir, aleluia. Neste momento, eu gostaria de pedir um dos meninos aqui, ô Felipe, você poderia pegar o gasofilácio para nós? Vamos agora passar por um momento bem importante desse culto, que é o momento das nossas ofertas também. Vamos estar adorando o Senhor com as nossas ofertas. alto que eu puder. Vou cantar o mais alto que eu puder. Vou pular o mais alto que eu puder. Eu vou gritar o mais alto que eu puder. E
alto que eu puder. Vou cantar o mais alto que eu puder. Vou dançar girando em adoração. Vou gritar o mais alto que eu puder. Sem prisões, sem algemas, eu sou livre. Sem correntes, sem prisões, sem algemas, eu sou livre. Sem correntes, sem prisões, sem algemas, eu sou livre. Sem correntes, sem prisões, sem algemas, eu sou livre. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 nós somos livres, aleluia. Neste momento eu vou estar passando o microfone para o nosso irmão Carlos, que ele vai estar fazendo oração pelas ofertas e logo em seguida ele vai dar continuidade a esse culto.
Aleluia. Pode ser, irmãos? Por favor. Aleluia. Vamos orar pelas ofertas? Senhor Jesus, nós te damos graça por esse momento de louvor, por esse momento de oferta e dízimo, Senhor. Que o Senhor venha abençoar, ó Pai, os seus filhos que devolveram a Ti, Pai, a parte que te pertence, Deus. Que o Senhor continue abençoando, Deus, provendo para eles, Deus, pois nós sabemos que é o Senhor quem cuida, é o Senhor quem provê para a vida deles, Deus. Continue, Senhor, abençoando, Deus, abrindo os portões para eles, Senhor. Que eles sejam, ó Pai, abençoados por Ti. Em nome de Jesus nós pedimos, Senhor. Amém. Aleluia. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos. Capítulo 2. Atos capítulo 2, do 6 ao 16. Aleluia. Amém. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido, em nossas próprias línguas, falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Com a ajuda de Deus nessa noite, eu quero ministrar à igreja a mensagem que chama Intoxicados pelo Pentecostes. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te damos graça por tudo que o Senhor tem feito até esse momento do culto, Deus. Nesse momento eu peço que o Senhor venha ungir a minha vida, ungir os meus lábios, Deus. Que eu venha estar, ó Pai, ligado a Ti, que a sua unção esteja fluindo através de mim, Deus. Que o Senhor venha fazer a sua vontade aqui hoje, cumprir o seu querer aqui hoje, Pai. Abençoa também os corações, Senhor, os ouvidos que estão a ouvir essa mensagem, que eles sejam ungidos, Senhor, por essa mensagem, e que eles sejam afetados, intoxicados pela sua presença, Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Deus abençoe. Um assunto que, sem sombra de dúvidas, abala a igreja é o avivamento. Ele não só abala, mas ele confronta os nossos costumes. Ele desperta desejo nos ouvintes. Ele mexe com a cabeça de qualquer membro. Sem dúvidas, esse assunto é o avivamento. Já no fim do século XVIII, em torno dos anos 1760 e 1790, começava a surgir na Inglaterra este mesmo assunto intrigante. Homens como George Whitefield e John Wesley se levantaram e começaram a ser usados por Deus para realizar esta obra sobrenatural na Inglaterra. No início do século XX, nos anos 1904 e 1905, um grande avivamento aconteceu no pequeno país de Gales, lá na Europa. Após ter separado e ungido seu servo, Deus usou um jovem chamado Evan Roberts para virar de cabeça para baixo a nação inteira. Devemos citar também, é claro, o grande avivamento que ocorreu em Los Angeles, Califórnia, na rua Azusa. Um assunto tão intrigante como este vem mexendo com pessoas de vários séculos diferentes.
O mesmo avivamento que nos confronta hoje, confrontou homens e mulheres dos séculos 18 e 20. Mas o que é então o avivamento? O avivamento é o ato de avivar, tornar mais vivo, o ato que torna mais intenso, é um despertar mais profundo. Isso é o avivamento. Mas agora, o que fazer esses avivamentos que falamos serem tão poderosos? O que causa essa comoção, essa mensagem que se espalha por todo um país? Que mensagem é essa anunciada em um avivamento? Para responder essas questões, precisamos voltar para o primeiro avivamento da história, no livro de Atos, no primeiro século da nossa era. Na cidade de Jerusalém, um grupo de aprendizes seguiu seu mestre, um professor que a todos encantava com uma mensagem de amor e compaixão jamais vista antes. Um mestre que realizava curas e milagres, até mesmo quando era tocado na ponta das suas vestes. Um homem que alimentava multidões com sua palavra e também provia pão e peixe para milhares. Um servo que confrontava uma cultura forte e bem estabelecida, cheia de preconceitos e divisões. O homem mais intrigante não só do seu tempo, mas de toda a história, Jesus de Nazaré. Esse mestre foi julgado injustamente por hipócritas que diziam ser amantes e observadores da lei. Ele foi açoitado desumanamente por pagãos que sequer tinham reverência pelas suas crenças. Ele foi crucificado e morto pelos pecados de toda a humanidade. Morreu o inocente no lugar do culpado. Mas a história nós sabemos que não para aí, ela não acaba na morte de Jesus de Nazaré, porque ao terceiro dia, quando as mulheres foram visitar o corpo, o túmulo estava vazio, e até hoje ele continua vazio. Agora ressuscitado, o mestre passa mais 40 dias junto de seus amados discípulos, fazendo vários sinais, dando várias provas incontestáveis de que ele tinha ressuscitado. Os seus seguidores, como bons judeus, perguntam ao mestre acerca do tempo em que ele restauraria Israel. Os judeus, eles esperam até hoje o Messias, aquele que vai ser um líder militar, um líder político, para livrar eles da escravidão. E no capítulo 1 de Atos, no versículo 7, os discípulos perguntam a Jesus, e disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Jesus responde aos seus discípulos que perguntavam: Senhor, é esse tempo que o Senhor vai restaurar Israel? Que a glória de Israel vai retornar? E o Senhor fala: não compete a vocês saber o tempo, só a Deus. E Jesus responde a eles: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A preocupação dos discípulos era preparar o reino do Messias. Eu vou ajudar o Messias, vai que ele precisa de ajuda. Só que Jesus fala: a sua obrigação não é essa, a sua obrigação é ser minha testemunha nessa terra. Os discípulos então eles voltam, eles estavam no Monte das Oliveiras, Jesus sobe aos céus e os discípulos voltam para Jerusalém. Eles voltaram para o lugar onde eles estavam se hospedando. Ao todo, eram 120 os que ficaram, que estavam dormindo no cenáculo. Todos eles, sem exceção de nenhum, unanimamente a Bíblia fala, perseveraram em oração. Devotadamente e constantemente aqueles oravam. Através da oração, Pedro, que tinha as chaves do reino dos céus, tendo discernimento através da oração, ele se levanta e diz ser necessário a escolha do substituto de Judas. Judas tinha traído Jesus e tinha se matado. Eles lançaram a sorte, a Bíblia fala no capítulo 1, que eles lançam a sorte e escolhem Matias para ficar no lugar de Judas. Nesse primeiro capítulo de Atos,
nós encontramos 3 chaves ou 3 passos para alcançar o Pentecostes, para alcançar o avivamento. O primeiro passo é a obediência, porque Jesus falou: volte para Jerusalém, espere a promessa do Pai que há de vir. Eles não sabiam o que era, eles nunca tinham visto, sentido o Espírito Santo, mas eles obedeceram o Mestre, porque Jesus tinha mandado eles voltar para Jerusalém, e eles voltaram para Jerusalém. O primeiro passo para alcançar um avivamento é a obediência. O segundo passo para alcançar o Pentecostes é perseverar firmemente em oração. Eles não estavam apenas sentados, dormindo, esperando algo que eles não conheciam. Eles estavam fazendo tudo o que eles podiam fazer, que era a oração. A oração não é apenas mais uma ferramenta no Pentecostes, mas ela é o catalisador do Pentecostes. Ela é o que acelera a chegada do Pentecostes. Pois a carne discerne as coisas da carne, e o Espírito as coisas do Espírito. Pedro ele só pôde se levantar e saber o que precisava ser feito através da oração, através de discernir as coisas do Espírito. Eles precisavam estar perseverantes na oração. E o terceiro passo para alcançar o avivamento é arrumar o que está bagunçado. Porque Pedro fala: precisamos escolher outro para ficar no lugar de Judas. Eles não eram mais 12, os 12 agora eram 11. Então o que Pedro falou? A gente precisa arrumar a casa. Isso Jesus ensinou. Jesus ensinou uma certa vez: se você está vindo trazer a sua oferta e você tem algo contra o seu irmão, deixa a oferta no altar e vai se consertar primeiro. Primeiro é preciso se arrumar, consertar o que está bagunçado. A obediência, a perseverança na oração e o reestabelecimento da ordem trazem o avivamento. Porque depois desses três passos, começa o capítulo 2 de Atos, e o Espírito desce no dia de Pentecostes. Jesus não falou: espera o dia de Pentecostes para o Espírito descer. Jesus falou: espera a promessa. Eles não sabiam o dia. Poderia passar o Pentecostes se eles não estivessem prontos, mas eles se prepararam através da oração, do discernimento e da união. Então o capítulo 2 de Atos começa: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A promessa havia se cumprido, o Espírito havia descido e o avivamento tinha chegado para aqueles homens. Todos eles, sem exceção de nenhum, foram cheios do Espírito Santo. Os discípulos agora tinham Jesus dentro deles, morando dentro deles, para fazer a vontade de Deus. Nessa ocasião, a Bíblia, nós já lemos no começo da pregação, que estavam muitos judeus em Jerusalém. Eles tinham ido para a festa do Pentecostes, judeus de várias partes. Nós lemos todos os lugares de onde eles vinham. E quando eles estavam em Jerusalém, eles ouviram aquele vento, aquele barulho forte, e eles foram até lá para ver o que estava acontecendo. E quando eles chegaram lá, eles se impressionaram. Não são galileus que estão ali dentro? Como eles estão falando na minha língua materna? Eram judeus, irmãos, que não tinham nascido em Jerusalém, eram de outros lugares. E eles se impressionaram, porque aqueles galileus falavam as línguas, diversas línguas. O que mais chocou aqueles homens que estavam de fora não foi o vento, não foi as línguas repartidas como que de fogo, mas foi a variedade das línguas. Porque eles falaram: como eles estão falando se eles são galileus? O que chamou a atenção deles foram as línguas. Zombando, eles não entendiam o que estava acontecendo. Eles zombaram e perguntaram: eles estão bêbados? Eles estão cheios de vinho novo? Eles tiraram sarro. Mas Pedro, no versículo 14, ele se levanta e fala: Pedro, porém,
pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia, ou 9 horas da manhã. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. O que Pedro falou aqui, ele respondeu: irmãos, eles não estão embriagados, ainda é muito cedo, eles não estão embriagados. Só que a palavra usada por Pedro no grego é intoxicados, uma outra versão, certo, pastor? É intoxicados. Pedro fala: eles não estão intoxicados pelo vinho. Em outras palavras, Pedro quis dizer: não estão intoxicados pelo vinho ou pelo álcool, estão na verdade intoxicados por outra coisa, o Espírito de Deus. O que intrigou, o que chamou a atenção daquelas pessoas foi o Espírito Santo, foi a intoxicação pelo Espírito Santo. A intoxicação pelo Pentecoste não é algo comum, não é algo dispensável, ela chama a atenção daqueles que estão de fora, por ser algo novo e diferente, por se tratar de uma intoxicação de poder. Eles não tinham poder sobre seus corpos, as línguas deles falavam conforme o Espírito fluía através deles. Essa é a intoxicação do poder do Espírito Santo. Mas você pode se perguntar: mas a intoxicação é algo que traz prejuízos para a pessoa. A intoxicação é algo nocivo, é algo prejudicial, e ela realmente é. Mas então como que eu vou pedir para você se intoxicar do Espírito se é algo nocivo? Ele é nocivo. Só que a intoxicação pelo Pentecostes, ela traz danos à sua carne. A sua carnalidade começa a ser afetada quando estamos intoxicados pelo Espírito Santo. A cobiça é afetada, o orgulho, a ganância, o egoísmo, a separação e a inveja começam a se deteriorar por conta da intoxicação do Espírito Santo. Porque agora tem algo nocivo à carne, e é o Espírito Santo. A Bíblia fala que a carne e o Espírito estão numa guerra constante, e ganha quem você alimenta mais. Se eu alimento as coisas da carne vai intoxicar o meu espírito. Mas se eu me alimento do Espírito, vai intoxicar as coisas da carne. Aleluia. Lucas, o escritor de Atos, ao relatar esse evento, ele fez questão de mencionar o número de pessoas que se ajuntaram naquele mesmo dia. Naquele mesmo dia que eles estavam orando, Lucas decidiu registrar o número de pessoas que se achegaram àquele movimento. No verso 41 de Atos 2, diz que: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Eram 120 que estavam lá dentro. Um crescimento de 2.500% daquele número inicial. O número final de 3.000 almas era 25 vezes maior do que o inicial. Isso é o poder da intoxicação pelo Pentecostes. E se essa igreja se intoxicar pelo Pentecostes, esse tempo vai ser pequeno, pelo tanto de gente que vai se achegar e vai falar: eu vi algo diferente, eu escutei algo diferente ali. E eles vão querer, e eles vão entrar nesse lugar. Aleluia. Mas qual é a chave para obter esse resultado? Esse aumento de 25 vezes, qual é a chave para isso? O que a gente precisa fazer para alcançar esse sucesso na pregação? Estando intoxicado pelo Espírito Santo, tomado pelo poder, Pedro pregou a primeira mensagem avivalista. Pedro pregou a primeira mensagem pentecostal. E o centro da mensagem foi um homem: Jesus de Nazaré, o Deus manifestado em carne. Pedro pregou Jesus para aqueles homens. Ouvindo eles isto, Atos 2,37, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: faremos, varões irmãos?
E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O foco do avivamento é chamar as pessoas ao arrependimento, anunciar o batismo em nome de Jesus para perdão dos pecados e fornecer a intoxicação pelo Espírito Santo. Esse é o foco do avivamento. Mas por que Jesus foi o foco da pregação de Pedro? Por que o mestre? Desde a queda no jardim do Éden, através dos castigos que Deus deu, ele apontava para um homem que ia pisar a cabeça da serpente. No primeiro animal morto para cobrir Adão e Eva, vemos apontar para um sacrifício de um cordeiro. Na angústia de Abraão, subindo a montanha para sacrificar seu filho, vemos ele profetizando a provisão de Deus para realizar o sacrifício. Nas últimas falas de Jacó, antes de morrer, vemos a profecia de um rei, da linhagem de Judá, que traria a paz e seria louvado por seus irmãos. Jacó sequer viu a Davi, mas ele visualizou a vinda do Rei dos Reis. Antes de existir uma linhagem real, ele já viu o Rei dos Reis na terra. Moisés falou do profeta que Deus enviaria para que todos ouvissem e crescem nele. Se já não bastasse todos esses casos, ainda temos os profetas que profetizaram do menino que nasceria de uma virgem, de um menino que ia estabelecer o reino de Deus na terra. Atos 10, 43. Aleluia. E este dão testemunho, todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. De Gênesis a Apocalipse, de uma capa a outra da sua Bíblia, o tema dessa mensagem é um homem, e ele se chama Jesus. Foi a pregação do nome de Jesus que trouxe aqueles 3.000 para a igreja. Nosso foco não tem que ser os dízimos, não tem que ser a prosperidade, nem outro assunto que a gente acha que é importante. O foco da nossa pregação tem que ser Jesus Cristo. A intoxicação nos leva a pregar esse nome. Atos 3, tinha um paralítico que era trazido todos os dias para a porta do templo, para ele pedir esmola. As pessoas passavam, davam uma esmola, às vezes nem davam a esmola. E Pedro e João estavam entrando no templo, e era só uma esmola. Só que Pedro estava intoxicado do Espírito Santo. Quando aquele homem pediu esmola, ele falou: eu vou te dar algo melhor. Em nome de Jesus, levanta e anda. A visão de Pedro era do mundo espiritual, porque ele estava intoxicado pelo Espírito Santo. Os dois discípulos, então, depois de ter feito a cura, eles são levados ao Sinédrio, porque eles estavam pregando um nome de um homem que tinha causado uma bagunça em Israel. Eles então ameaçaram os discípulos: não prega desse nome, não é para falar desse nome. Eles proibiram os discípulos de falar do nome. Mas Pedro, quando estava falando perante o Sinédrio, ele fala o porquê ele não podia parar de pregar esse nome. Atos 4:20. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Eu não posso me calar, você não está entendendo. Eu estou intoxicado por um poder que toma conta de mim e me leva a testemunhar o que esse nome faz. A intoxicação leva à ousadia. Ao serem ameaçados, os discípulos oraram a Deus. Atos 4, 29 e 31. O Sinédrio tinha acabado de ameaçar eles: não pregue esse nome. E quando eles saíram de lá, eles oraram: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos seus servos que falem com toda a ousadia da tua palavra, enquanto estendes a mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Eles estavam intoxicados, pediram para eles parar de pregar esse nome, mas eles foram e pediram ousadia
para anunciar esse nome que salva, que cura e que liberta. A intoxicação pelo Espírito, pelo Pentecoste, leva à operação de sinais e maravilhas. Eram tantos milagres que aconteciam com aquela igreja, aquela primeira igreja, que as pessoas vinham de longe, traziam os doentes e colocavam na rua, para que quando Pedro passasse, a sombra dele alcançasse aqueles corpos e eles eram curados. Olha o tamanho do poder que a intoxicação pelo Pentecostes causa. Os atormentados eram libertos e os endemoniados eram livres. Os apóstolos então não tinham parado na ameaça, eles continuaram pregando, e agora o Sinédrio prende os apóstolos. Eles não estão parando de pregar esse nome. O que a gente vai fazer? Eles decidem prender aqueles homens. Só que um anjo do Senhor foi, libertou eles e mandou que eles fossem pregar no templo o nome que salva. Quando eles encontram a prisão vazia, eles vão atrás dos discípulos. Eles levam de novo até o Sinédrio e eles começam a se perguntar: o que a gente vai fazer com esses homens? Eles não param de pregar esse nome. E aí um homem chamado Gamaliel, um fariseu muito sábio, ele se levanta e ele dá um conselho para o Sinédrio. Ele fala: já surgiu outros, surgiu Tadeu, e quando ele morreu, os discípulos se espalharam. Surgiu um outro Judas, que também pregava, só que quando ele morreu, eles se espalharam. Então, se essa obra for de homem, ela vai perecer. Mas Gamaliel falou: só que se for de Deus, não tem nada do que a gente possa fazer para impedir essa obra. Mas eu quero te dizer, Gamaliel, essa obra não é de homem, essa obra procede de Deus. Essa obra não vai acabar e se perder com o tempo, pois essa mensagem é a mensagem da verdade, é a mensagem de Jesus Cristo. Isso eu posso dizer, porque aqui está a igreja, que ainda prega o nome de Jesus. Essa obra não parou porque não é de homem, ela é de Deus. Ainda a igreja continua pregando o nome que salva e que liberta. Os apóstolos então foram açoitados, eles apanharam por pregar o nome de Jesus, e novamente falaram: não pregue esse nome. Mas ao saírem de lá, logo depois de terem apanhado, eles se alegraram, e a Bíblia fala que todos os dias no templo, bem como de casa em casa, não deixavam de pregar e ensinar que Jesus Cristo é o Messias. A intoxicação pelo Pentecostes não conseguia fazer eles parar de pregar esse nome. A intoxicação não está relacionada com cargo ou posição. Os apóstolos receberam muitas reclamações, porque as viúvas não estavam recebendo o alimento dividido certinho. E eles falam: o que a gente vai fazer? A gente não pode servir as mesas, a gente tem outras obrigações para fazer. Eles decidem escolher então os diáconos, aqueles que iam servir as mesas. Muitas vezes, nós procuramos a solução para as nossas necessidades em uma abreviação, antes de nome de uma pessoa: obreiro tal, pastor tal, evangelista. Se eu pedir para esse cara orar para mim, eu vou ser curado. Procuram nas posições a cura pelas enfermidades dela. Só que um desses homens, um desses 7 diáconos que foram colocados para servir a mesa, não deixou que a posição dele interrompesse na intoxicação pelo Espírito Santo. Porque Estevão, a Bíblia fala, que realizava muitos sinais e maravilhas. Não era porque ele era um diácono que ele não orava por um doente. Não era porque ele era um diácono que ele não orava para uma pessoa receber o Espírito Santo. Ele fazia porque ele estava tomado pelo poder do Pentecostes. Aleluia. Estevão é levado até o Sinédrio. Ele prega no Sinédrio o nome que salva, o nome proibido. Estevão prega para aquele Sinédrio o nome de Jesus. E eles decidem apedrejar Estevão. Enquanto ele estava sendo apedrejado de joelhos, ele contemplava Jesus na sua glória.
E a intoxicação pelo Pentecostes fez com que ele enfrentasse a morte, não negando o Deus dele. A intoxicação não é para ser retida. Jesus tinha falado para eles ficarem em Jerusalém para receber a promessa, só que era para eles testemunhar em todo o mundo, mas eles não foram testemunhar por todo o mundo. Quando em Atos 8 começa a perseguição da igreja, a igreja em Jerusalém já tinha 2 anos de atividade. 2 anos, eles iam ao templo, iam de casa em casa, templo, casa em casa, e eles não iam pregar a mensagem para os perdidos que moravam longe. A intoxicação pelo Espírito Santo não é para ser retida só para essa igreja. Nós precisamos afetar outras vidas que estão aí fora. Nós precisamos dar esse poder para essas pessoas também. O Senhor precisou mandar Saulo para perseguir a igreja, para fazer com que eles se espalhassem. Eles então começam a se espalhar. A Bíblia fala que por onde eles iam, eles anunciavam o nome de Jesus. Felipe foi para Samaria pregar o nome de Jesus, batizar em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Mais uma vez, presta atenção, igreja, mais uma vez o nome de Jesus é pregado em uma outra cidade, em Samaria. Após a conversão de Paulo, Deus usou Paulo para pregar o nome para todos os gentios espalhados pelo mundo. Mas se olharmos para toda essa história e para todo o livro de Atos, o que devemos aplicar nas nossas vidas para obter o avivamento que nós queremos? Muitos estão falando que o avivamento está chegando no Brasil. Só que o que a gente precisa fazer para alcançar esse avivamento? O nosso foco deve ser chamar as pessoas ao arrependimento, anunciar o batismo em nome de Jesus para perdão de pecados e fornecer a intoxicação pelo Espírito Santo. Foi assim que o primeiro avivamento aconteceu. Foi isso que eles fizeram e deu certo. A garantia do avivamento está na autoridade apostólica. A garantia do avivamento está na autoridade apostólica. Eles perseveraram, a Bíblia fala no versículo 42 de Atos 2, perseveraram na doutrina dos apóstolos. Qual era a doutrina dos apóstolos? Jesus tinha dado essa doutrina para eles, e eles continuavam nessa doutrina, batizando em nome de Jesus. Era assim que os primeiros pentecostais faziam e viviam. A doutrina deles vinha de Jesus. Por isso, eles sempre, em hipótese alguma, eles deixavam de pregar o nome de Jesus. Eles eram ameaçados, eles apanhavam, eles eram apedrejados para não pregarem este nome, mas ainda assim, eles continuavam, pois era isso que garantia o avivamento. A autoridade apostólica deles garantia que eles enfrentassem o apedrejamento. E Deus, a Bíblia fala que todos os dias chegavam mais e mais pessoas naquele movimento, por conta da autoridade apostólica que aquela igreja tinha. E a autoridade apostólica é essa: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A autoridade apostólica está nessa ordenança. O tempo passou, o evangelho se espalhou por todo o mundo e muitas doutrinas surgiram. Entre essas doutrinas, havia uma doutrina que pregava que a divindade, ou que Deus, era uma relação de 3 seres que trabalhavam juntos, co-eternos, co-iguais, coexistentes. Foi isso que acharam que era Deus. Muito foi debatido em concílios, se reuniam para debater como era essa divindade, como era Deus. Até que em um concílio em Nicéia foi decidido que a divindade era representada por 3 seres, divididos só que juntos. Novamente muitos séculos se passaram e aquilo que parece ter sido esquecido, ou aquele movimento que batizava em nome de Jesus, não tinha morrido.
Aquilo que parecia ter sido substituído por uma doutrina da Trindade não tinha morrido. Não podemos repreendê-los. Olha só, essa frase é de Martinho Lutero. Martinho Lutero viveu nos anos 1500. Ele foi o pai da Reforma Protestante. Ele começou a ver coisas que estavam erradas na Igreja Católica. E ele começou um movimento que protestava contra a Igreja Católica. E um dos discípulos, um dos seguidores de Lutero falou: Lutero, o que a gente vai fazer com aqueles que pregam o nome de Jesus? Eles não tinham sido esquecidos pela história. Eles estavam ainda na história, aqueles que batizavam. Aqueles que tinham autoridade apostólica ainda estavam batizando em nome de Jesus. E eles perguntaram: o que a gente vai fazer com esses? Lutero falou: a gente não pode repreender eles, porque eles fazem como Jesus ensinou. Eles fazem porque eles têm uma autoridade apostólica. Só que Lutero, ele rejeitou essa autoridade apostólica. Ele decidiu se prender a outras coisas do que aceitar a verdade do nome de Jesus. Quando falamos sobre avivamento, lá em Azusa, que aconteceu nos anos 1900, temos que antes falar sobre o movimento iniciado antes do avivamento da Rua Azusa. Um movimento chamado pentecostalismo. O movimento procurava levar a igreja de volta para as raízes dela. Eles procuravam: a gente precisa voltar para onde a gente começou. Aonde a igreja começou, a gente precisa voltar a ser como a igreja era. Esse é o movimento chamado pentecostalismo. A gente precisa voltar para a igreja de Jerusalém, como eles faziam, como era o avivamento de Jerusalém. Por volta dos anos 1900, um pregador chamado Charles Parham iniciou uma escola bíblica no estado do Kansas, na cidade de Topeka, nos Estados Unidos. O professor era ele mesmo, e o material que eles usavam era a Bíblia. Certo, pastor? A Bíblia, nada além da Bíblia. Esse era o material deles, a Bíblia. E certa vez o professor falou para os alunos dele: quero que vocês procurem pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo. E qual é a evidência do batismo com o Espírito Santo na Bíblia? Ele saiu para uma viagem e quando ele voltou, os estudantes dele tinham achado em Atos as pessoas que tinham sido cheias do Espírito Santo. E eles falaram: a evidência é o falar em línguas. Eles não tinham experimentado, eles não sabiam o que era o Espírito Santo. Eles sabiam que estava na Bíblia. Só que pela vontade deles de voltar às raízes do Pentecostes, de voltar à intoxicação pelo Pentecostes, eles começaram a orar pelo batismo com o Espírito Santo e evidência em línguas. Na classe, no mês de janeiro do ano seguinte, estavam reunidos em uma oração. Estavam todos reunidos numa reunião de oração. E uma mulher chamada Agnes Osman recebeu o Espírito Santo e começou a falar em línguas. A intoxicação pelo Espírito Santo chegou para aqueles que estavam reunidos. Ali se iniciou o pentecostalismo, a vontade de voltar para as raízes verdadeiras. Alguns anos depois, em 1906, nos Estados Unidos, lá na Califórnia, outro grupo começou a voltar para essas raízes. O líder deles foi aluno de Parham, William Seymour. Começou um avivamento que ficou conhecido como o avivamento da Rua Azusa. Milhares de pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. Não, eles eram intoxicados pelo Espírito Santo. Porque tem relatos que pessoas sem o braço crescia de novo, não é, pastor? Esse é o poder pela intoxicação do Pentecostes. Os cegos começaram a enxergar, os mudos começaram a falar de novo, porque um grupo tinha voltado para a igreja de Jerusalém, voltado para as práticas que Jesus tinha ensinado os discípulos, e não que alguns homens tinham criado uma doutrina falsa, que não é a doutrina que a Bíblia prega. Aqueles homens começaram a batizar de novo com o Espírito Santo em nome de Jesus. Aleluia. Agora aqueles homens
nos anos 1900, tinham a autoridade apostólica sobre eles, e por isso que eles viam sinais, que eles viam as pessoas recebendo o Espírito Santo, por conta da autoridade apostólica. Igreja, nós temos essa autoridade apostólica, nós temos o Espírito Santo, nós batizamos em nome de Jesus. O que nos falta é sermos intoxicados pelo Espírito Santo. Nós não estamos aqui para ser mais uma igreja, estamos aqui para afetarmos a nossa cidade inteira. Estamos aqui para realizar sinais, curas, maravilhas e milagres. Estamos aqui para que quando nós estivermos no nosso culto, uma pessoa passe lá naquela avenida e escute nós falando em língua, e eles entrem nesse lugar e recebam o Espírito Santo. Aleluia! Não é tempo de apenas sentir a presença de Deus, é tempo de ser intoxicado pela presença de Deus. É tempo de onde nós andarmos, nós pregarmos o nome de Jesus, porque é esse nome que salva, e é esse nome que traz autoridade. Aleluia! Tanto na Inglaterra, quanto no país de Gales, como nós começamos essa pregação, antes de Deus enviar o avivamento, os dois países passavam por um vale imoral. A corrupção, a desordem, a desonestidade reinava nos dois países. Os países estavam cada vez mais se afundando no pecado, na perdição e na luxúria. A única impressão que eles tinham é que não tinha como piorar, de tão errado que as coisas estavam naquele país. Mas é aí, igreja, que Deus trabalha, porque Deus faz uma obra num país desse, para que a obra dele seja incontestável, para que as pessoas de fora olhem e falem: só Deus. Não foi um político que mudou esse país, foi Deus quem transformou esse país. Só que antes de enviar o avivamento, o Senhor começou primeiro a chamar os seus vasos e a separar eles. Ele chamou Whitefield, Roberts, para se separarem daquela podridão de pecado que estava lá fora. Separou esses homens para buscar o retorno para as raízes apostólicas. Assim como Saulo, ao encontrar Jesus, ele foi enviado para esperar o profeta, para que ia orar por ele, e ele passou a ser um discípulo de Jesus, e ele passou a pregar. Os dois maiores avivamentos nas histórias nacionais desses países. No auge do avivamento, no país de Gales, não se via pessoas em estádios de futebol, não tinha pessoas nos bares. Os bares começaram a fechar as portas, porque não tinha mais cliente. Aqueles que todo domingo, todo dia da semana, estavam na porta de um bar, não estavam mais lá. A atividade que mais crescia naquele país era a igreja, porque dentro da igreja as pessoas estavam sendo intoxicadas pelo Espírito Santo. O avivamento estava acontecendo naquele país, através da intoxicação do Pentecostes. E esse é o cenário do nosso país hoje. Roubalheira, depravação, luxúria, mentira, desonestidade. Nosso país está assim. E o que a gente olha? Não tem como piorar, não tem como ficar pior a situação do nosso país. Só que é nesses países que Deus levanta uma igreja, e Deus começa a intoxicar essa igreja, para virar esse país de cabeça para baixo. Eu quero ver os bares dessa cidade fecharem, de tanta gente que estará aqui dentro, recebendo o Espírito Santo. Aleluia! Estádio de futebol fechando, porque não tem mais pessoas para assistir um jogo. Eu não quero que esse país seja conhecido pelo samba e pelo futebol. Eu quero que esse país seja conhecido pelo país que é intoxicado pelo Espírito Santo. O país que opera milagres. Não é o país da roubalheira, é o país que se prostra e recebe o Espírito Santo, que opera milagres e maravilhas, e que batiza no nome que salva, no nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia,
Aleluia. Mas antes de Deus mandar o avivamento dele, Ele precisa intoxicar uma pessoa, depois outra, até que uma igreja inteira esteja queimando pelo fogo do Espírito Santo. É aí que Deus vai mandar o avivamento dele. Não basta só esperar, Deus vai mandar o avivamento, mas antes do avivamento chegar, eu já quero começar a sentir o Espírito Santo como eu nunca senti antes. Eu quero ver cegos entrando nessa igreja e recebendo a visão. Eu quero ver pastores que pregam a Trindade sendo batizados em nome de Jesus, porque nós temos a autoridade apostólica que está no nome de Jesus. É tempo de nos intoxicar da presença de Deus e do seu poder, e deixar Ele operar através de nós. Esse altar está aberto, você pode vir orar nessa noite e receber mais uma vez o poder de Deus na sua vida.